Não, estamos no tempo, estamos no tempo. Uhum. Pode começar, doutora. Pode. Boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui nesse projeto, que é um projeto tão querido, trabalhando com os alunos, estimulando os alunos à produção científica. E eu estou aqui hoje extremamente honrada, só com grandes nomes da nossa pediatria, nosso professor Clêmax, que nos deu a honra, professora Cristiane, professora Ana Flávia, que é assim uma parceirona nesse projeto dos alunos. Então tem sido assim muito gratificante esse trabalho. E hoje não precisa dizer que vai ser um show, né? As meninas da UF vão apresentar o trabalho, professora Cristiane é orientadora, e depois vou passar a palavra antes para a professora Ana Flávia, para ela falar um pouquinho, e depois a gente vai passar para o professor Clêmax e no final a gente abre para perguntas, ok? Então, eu gostaria de passar para a professora Ana Flávia e, mais uma vez, agradecendo a parceria aí nessa construção que nos deixa tão felizes. Isso aí. Eu que agradeço. Queria aproveitar para agradecer a SOPERJ nessa possibilidade que a gente tem de trazer os alunos para dentro da SOPERJ, né? A gente participarem, estarem bem pertinho da especialidade, né? Sendo alunos de Liga de Pediatria, a especialidade que eles, né, estão aí namorando ainda. Né? Então, é um caso que eles vão apresentar, que a Liga da UF vai apresentar, Beatriz e Carolina, um caso que a gente colocou o título de Por que não perder a oportunidade de tratar ILTB. Então, meninas, podem compartilhar a tela de vocês e começar a apresentação. Quero também agradecer aqui a diretoria da SOPERJ, Dr. Cláudio, que sempre nos apoia muito, toda a diretoria, estimula a presença dos alunos. Então, isso é um alento assim, para nós. Muito, muito feliz com isso. Palavra de vocês, Carol e Bia, né? Isso. Bom, boa noite. Eu me chamo Carolina Calil e, em conjunto com a Beatriz Costa, nós vamos estar aqui representando a Liga de Pediatria da UF. E um agradecimento também ao convite da SOPERJ para a gente contar o relato de caso que ocorreu no CAIT Mazini Bueno. Obrigada também, professora Cristiane e Clêmax, pelas orientações. A primeira consulta aconteceu em novembro de 2021. Uma paciente feminina de 13 anos, parda, estudante, natural de Niterói, moradora de São Gonçalo. Paciente atendida no CAIT Mazini Bueno UF por ser contato de tuberculose pulmonar bacilífera. O caso índice era tia, com BAR no escarro positivo em 2 cruzes, tempo de contato superior a 12 horas dia. Negava tosse, perda ponderal, febre, sudorese noturna, linfonodomegalia ou outros sinais e sintomas sugestivos de tuberculose extrapulmonar. Negava o uso recente de imunossupressores ou corticoterapia sistêmica. Residia em uma casa com 5 cômodos, 5 janelas, um banheiro de uso comum, dividindo a habitação com mais 5 familiares. Ao exame físico, tinha altura de 1,65 m, peso de 51,9 e MC de 19. Colocando na tabela do Ministério da Saúde, tinha um Z-score de -1 a +1, ou seja, ela era uma paciente eutrófica. Eucárdica, eupneica, afebril. Em bom estado geral, normocorada, sem linfonodemegalias, pele íntegra, ausculta pulmonar e respiratória sem alterações e no exame do abdômen não foi detectada visceromegalias. A impressão era de um contato de tuberculose pulmonar assintomática e a conduta foi solicitado uma radiografia de tórax, a prova tuberculínica e o retorno da paciente em 2 semanas com os exames solicitados. A paciente conseguiu realizar os exames. Essa radiografia, de fato, é da paciente do caso, em que veio sem alterações, e infelizmente a gente não teve registro do PPD que a paciente realizou, mas foi um PPD bastante reator, em 22 milímetros, e teve uma reação flictenular. E a gente tentou achar uma imagem que pudesse, talvez, remeter um pouco a essa reação.
E como interpretação desses exames complementares, a impressão de fato foi uma infecção latente por tuberculose e foi iniciado o tratamento com isoniazida de 300 mg, uso diário, durante 6 meses. E o retorno mensal dessa paciente para ser realizado o acompanhamento ambulatorial dela. Nos primeiros 2 meses de acompanhamento, a paciente ficou assintomática, ainda permaneceu assintomática, sem nenhum efeito colateral com a medicação, e as condutas foram mantidas do uso da medicação. Já durante o 3º e o 4º mês, a paciente já começou a apresentar uma adesão um pouco comprometida. No 3º mês não usou medicação por 2 dias, no 4º mês já estava 7 dias sem tomar medicação na hora do retorno, ainda sem efeitos colaterais, com uma boa tolerância à medicação. E nessas ocasiões a gente recalculou o término do tratamento da ILTB, lembrando que o tratamento da ILTB não precisa ser reiniciado no momento em que a paciente perde alguma dose. O importante é completar o total de doses planejadas dentro do esquema. No 5º e no 6º mês, a paciente não compareceu. E após 1 ano e 3 meses que essa paciente tinha iniciado o tratamento para ILTB, ela retornou ao Catimazine Bueno, e agora, nesse momento, ela já vem mais sintomática. Relata tosse seca, astenia, febre vespertina não aferida, uma perda de peso que iniciou há em torno de 40 dias. A mãe da paciente entrou em contato com o Catimazine Bueno, que já adiantou a realização da baciloscopia e que veio com BR positivo em 3 cruzes. Ao exame físico, a paciente já tinha apresentado uma perda ponderal, já agora com 50 quilos. O IMC de 18 no Z-score continuava eutrófica, já agora taquicárdica, taquipneica, na ectoscopia já estava visivelmente mais emagrecida e permanecia sem fonodonegalias. A ausculta cardíaca normal, a ausculta respiratória, ela tinha estertores crepitantes difusos no hemitórax esquerdo e, apesar da taquipneia, não apresentava sinais de esforço respiratório. E sem visceromegalias também no exame do abdômen. A impressão realmente que a paciente estava com uma tuberculose pulmonar ativa e foi solicitada a radiografia de tórax PA e perfil, o teste rápido molecular para tuberculose e também teste rápido para HIV, hepatite B e sífilis, pensando também em diagnosticar se ela podia ter ou não uma imunossupressão pelo HIV, por exemplo. Nos exames complementares, essa radiografia também é da paciente, de fato, e a gente pode ver que houve uma dissociação clínico-radiológica, porque a imagem é bem ruim, tem uma hipotransparência em todo o hemitórax esquerdo, uma caverna em ápice, e ao exame clínico a paciente estava taquipneica, mas não eram achados tão exuberantes quanto a imagem que a gente está vendo. O teste rápido molecular veio positivo e sensível à rifampicina, e o BAR positivo em 3 cruzes, como eu já havia mencionado. A conduta foi iniciar o tratamento RIP, foi realizada a lista de contatos também, e feita a notificação compulsória ao SINAM, e o retorno em 2 semanas para avaliação. De fato, o acompanhamento dessa paciente foi feito de forma quinzenal. Nesse gráfico do acompanhamento, acaba na semana 8, porque é o último registro que a gente tem em prontuário. A paciente ainda continua em acompanhamento com a gente. E no início da 3ª semana de tratamento, com o esquema RIP, a paciente já apresentava uma melhora clínica, já com menos tosse, menos episódios febris, uma melhora do apetite. E o BAR nessa consulta já veio ainda positivo, mas apenas uma cruz. Foi mantido o esquema RIP com 3 comprimidos. No início da 5ª semana, agora a paciente já estava assintomática, o BAR negativou e, a partir disso, ela foi liberada ao retorno das atividades escolares. E também nessa ocasião, a paciente já estava começando a ganhar um pouco mais de peso e o esquema foi ajustado agora para 4 comprimidos dia. No início da 8ª semana, a paciente permanecia assintomática agora, os contatos que a gente solicitou ainda não realizaram a radiografia, e agora a gente orientou a paciente a terminar o esquema RIP nessa última semana, ao término dessa 8ª semana, e a partir dos 2 meses ela iria iniciar o tratamento RI
com 2 comprimidos ao dia, 300 e 150 miligramas. E o retorno agora, e o acompanhamento agora passaria a ser mensal. Agora a Beatriz vai falar um pouco sobre a LTB na infância e como que a gente aborda. Então, a infecção latente por tuberculose ela é definida como um estado de resposta imune persistente à estimulação por antígenos do Mycobacterium tuberculosis, em que não há evidência de tuberculose ativa clinicamente manifestada, porém são reconhecidos nos testes que detectam a imunidade contra o bacilo. De acordo com pesquisas, acredita-se que cerca de 1/4 da população mundial tem LTB, e o risco de adoecimento ele é maior nos primeiros 2 a 5 anos da infecção. O tratamento preventivo ele protege em 60% a 90% do risco de adoecimento futuro. Agora falando um pouquinho sobre a epidemiologia, nos últimos anos a gente podia observar um crescente no número de pessoas que receberam tratamento de LTB, porém entre o ano de 2019 e 2020 é possível notar uma certa queda que ocorreu principalmente devido à pandemia de Covid, que fez com que as atenções da saúde pública se concentrassem em combater a pandemia, diminuindo assim a atenção a algumas políticas públicas a outras doenças, como por exemplo a tuberculose. Outra coisa que é interessante mencionar é o maior uso de regimes contendo a rifampicina, que são mais curtos e a quantidade de vezes tomada por semana também é menor. E depois eu vou comentar um pouquinho melhor sobre esse modo de tratamento. E o que a gente observa é que em 2020 eram 25 mil pessoas fazendo uso dele. Em 2021 esse número já ampliou bastante para 185 mil. Bom, a infecção ela se inicia a partir de uma pessoa-fonte, que seria aquele indivíduo que apresenta tuberculose ativa multibacilar, principalmente o tipo pulmonar, e transmite essa doença para outras pessoas. De acordo com pesquisas, aproximadamente 10 a 15 pessoas do círculo próximo são infectadas por uma pessoa com tuberculose ativa. Dessas pessoas infectadas, 5 a 10, 85 a 90% dessas pessoas apresentam uma resposta eficiente e conseguem eliminar essa infecção. Porém, 10 a 15% dessas pessoas desenvolvem a doença desenvolvem ILTB. Dessas, 5 a 10% desenvolvem a doença tuberculose em si em 2 a 5 anos. E 5 a 10% podem desenvolver a tuberculose ao longo de sua vida. Agora, falando um pouquinho sobre os estágios da tuberculose, existem 3 caminhos que podem acontecer. Pode ser que a pessoa tenha uma resposta imune eficiente e consiga eliminar o bacilo, mas pode ser também que a pessoa permaneça com o bacilo na sua forma latente durante bastante tempo. E futuramente essa forma latente ela pode ou futuramente aparecer como a doença mesmo, tuberculose, ou ela pode permanecer latente até o fim da vida do paciente, ou pode haver algum momento que ela seja eliminada. E a pessoa pode também diretamente adoecer após a infecção, apresentando os sinais e sintomas da doença. Em relação à indicação de investigação, como não é possível providenciar a testagem para toda a população, torna-se necessária, assim, uma seleção daqueles que apresentam maior necessidade e benefícios para a sua testagem. O que a gente observa no caso da paciente é que, como ela teve um contato próximo, isso fez com que ela tivesse indicação para a testagem. Outros casos também seria HIV positivo, ou também para pré-transplante, porque irão fazer uso de imunopressão. Pode ir para a próxima, por favor. Bom, agora falando um pouquinho sobre os testes que auxiliam o diagnóstico de LTB, que são aqueles capazes de detectar a resposta imune contra o bacilo, nós temos a prova tuberculínica e o IGRA. O PPD, que é um tipo de prova tuberculínica, que é aquele mais usado no Brasil, ele consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico purificado de micobactéria, que é usado para medir a resposta imune celular aos antígenos. A leitura ela deve ser feita 48 a 72 horas após a aplicação. Deve-se, então, medir o maior diâmetro transverso da área do endurado palpável, como está representado aqui.
aqui na imagem, e se a medida ela for maior do que 5 milímetros, confirma-se assim a infecção. Enquanto o IGRA, ele baseia-se no conceito de que as células anteriormente sensibilizadas com os antígenos de tuberculose produzem altos níveis de interferon gama. Assim, ele é um método imunoenzimático que quantifica o interferon gama ou as células T efetoras, após a exposição aos antígenos de Mycobacterium tuberculosis. O resultado ele pode vir positivo, negativo ou indeterminado. Se indeterminado, é aconselhada a repetição do teste. Agora, fazendo uma comparação entre a prova tuberculínica e o IGRA, o que a gente observa é que o IGRA, a gente faz uma visita única para a realização do teste, enquanto a prova tuberculínica pede 2 visitas, já que existe a injeção intradérmica em um deles, e na outra é feita a leitura. O resultado do IGRA sai em 24 horas, enquanto o resultado da prova tuberculínica precisa de um tempo maior. O IGRA, o que a gente observa é que não existe a influência da vacinação prévia BCG. E não tem booster em testes subsequentes. Porém, o custo ele é mais elevado. E como... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Pode continuar, já mutei já a pessoa. Não, obrigada. Obrigada. E como nós investigamos o contato? Bom, quando nós temos um caso de um recém-nascido que coabita com algum caso índice bacilífero, a gente já inicia a quimioprofilaxia primária com uso de isoniazida ou rifampicina. 3 meses depois desse tratamento é feito a prova tuberculínica. Se vier reagente, então é mantido o tratamento por mais 3 meses em caso de isoniazida e caso o uso seja de rifampicina, é mantido o seu uso e não é dado a vacina BCG no momento. Já se a prova tuberculínica vier não reagente, então é suspendido o tratamento e a vacinação para BCG é feita. Agora, quando se fala da avaliação de contato em caso de crianças com menos de 10 anos, após uma consulta em que é feita uma avaliação com anamnese e exame físico, se ele parecer sintomático, é então investigado a possibilidade de tuberculose. Se o paciente vier assintomático, então é feito o raio-x de tórax e a prova tuberculínica. Se o raio-x de tórax vier normal e reagente na prova tuberculínica, é tratada a ILTB. Se o raio-x de tórax vier normal, mas com a prova tuberculínica não reagente, é pedida a repetição da prova tuberculínica em 8 semanas. Se a prova tuberculínica houver a conversão, então é tratado para ILTB. Se não houver a conversão, então é dada a alta com orientação. É importante afirmar que a conversão ocorre quando acontece um incremento de 10 milímetros ou mais à primeira prova tuberculínica realizada anteriormente. Pode ir para a próxima. Quando a gente se refere à avaliação em contatos com adolescentes de maior ou igual a 10 anos, quando é feita a consulta em que é feita a anamnese e o exame físico, se o paciente se encontrar sintomático, então é investigado a tuberculose. Se for assintomático, é feita a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica ela der reagente, é feito o raio-x de tórax. Se o raio-x de tórax vier suspeito, então prossegue-se a investigação de tuberculose. Se o raio-x de tórax vier normal, então é feito o tratamento para ILTB. Quando a prova tuberculínica vem não reagente, então é repetido novamente a prova tuberculínica em 8 semanas. Se houver a conversão da prova tuberculínica, é feito um raio-x. Se o raio-x vier normal, é tratado ILTB. Se o raio-x vier suspeito, então prossegue a investigação para tuberculose. E se não houver a conversão para prova tuberculínica nesse teste feito após 8 semanas, é dado alta ao paciente com orientação. Agora, falando um pouquinho sobre o tratamento de ILTB, ele pode ser feito com o uso de isoniazida, com dose 10 mg quilo dia, em que o tempo de tratamento normalmente é feito de 6 meses com 180 doses. E o tratamento com rifampicina, de 15 mg quilo dia, o tempo de tratamento é de 4 meses e são feitas 120 doses.
Em relação a esse tratamento com a rifampicina e a isoniazida, ele tem entrado bastante em discussão em relação aos benefícios de seu uso, já que o seu tempo de tratamento é menor e também o seu uso é feito uma vez por semana, o que é extremamente benéfico para o paciente e ajuda muito na adesão ao tratamento da ILTB. E agora falando sobre o abandono de tratamento da ILTB, ele acontece quando o paciente deixa de comparecer à UBS por mais de 30 dias consecutivos após a data prevista para seu retorno, ou em casos de tratamento diretamente observados, que é com 30 dias após a última tomada da medicação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a tuberculose na infância e na adolescência e como que é realizada a investigação dos pacientes sintomáticos que apresentam um quadro clínico sugestivo de tuberculose ou até mesmo, de acordo com aquele fluxograma de contatos que a Beatriz mostrou, apresentaram durante a investigação ou a radiografia ou a prova tuberculínica alterada. Esses dados de epidemiologia foram retirados do TB Report do The WHO de 2021, em que falou que houve uma incidência de 1,1 milhões de casos novos de crianças com tuberculose no ano de 2021. No ano de 2020, 27,5% dos casos de tuberculose foram notificados, lembrando que tuberculose é de notificação compulsória, e nesse mesmo ano, 2026 mil mortes de tuberculose pediátrica foram registradas. E a OMS declara que esse elevado número de crianças que morrem por tuberculose, muitas delas não sequer têm acesso ao tratamento. Esse gráfico mostra um pouco sobre o coeficiente de incidência de tuberculose no Brasil de 2003 a 2022. E é possível perceber que do ano de 2019 para o ano de 2020, houve uma redução importante da incidência de tuberculose, mas não porque a doença tuberculose diminuiu no Brasil, mas sim porque houve uma redução das notificações por conta do período da pandemia da Covid-19. Nesse quadro, ele é interessante porque mostra um pouco sobre o risco de adoecimento por tuberculose após a infecção primária, a depender da idade do paciente na prima infecção. Ele mostra que pacientes menores de 5 anos têm um maior risco de adoecimento quando comparado às outras faixas etárias. E dentro desse grupo de 5 anos, os menores de 2 anos têm um risco ainda maior. Esse risco de adoecimento começa a decrescer de 5 a 10 anos e depois volta a crescer novamente a partir dos 10. E assim como as faixas etárias podem predizer um risco de adoecimento distinto, a faixa etária também tem uma implicação em diferentes manifestações clínico-radiológicas a depender dessa faixa etária. E aí existem 2 grandes grupos. O primeiro é a tuberculose em crianças menores de 10 anos, que possuem manifestações clínicas e radiológicas mais inespecíficas. As crianças não participam ativamente da cadeia de transmissão da doença, porque são paucibacilares, ou seja, elas não transmitem a micobactéria tuberculose pelas vias aéreas e têm a baciloscopia negativa. As crianças pequenas, pela imaturidade, muitas vezes não conseguem compreender comandos e executar a ponto de conseguir expectorar e não conseguem ter o material, às vezes, de escarro disponível para exame. E aí, no caso, precisamos, às vezes, lançar de outros métodos, como escarro induzido, lavado broncoalveolar, lavado gástrico. E a tuberculose em adolescentes maiores de 10 anos já é mais parecido com a tuberculose do tipo adulta, em que há tosse, emagrecimento, febre, hemoptise, e na radiografia já às vezes podemos encontrar as escavações, como encontramos no relato de caso. E às vezes a prevalência é que essas escavações costumam acontecer mais no terço superior e principalmente no hemitórax direito. A baciloscopia já dá positiva e esses pacientes conseguem expectorar com mais facilidade.
Primeiro falando agora do diagnóstico bacteriológico e molecular, que é o que confirma a doença tuberculose, vou falar primeiro da baciloscopia direta. A baciloscopia direta pelo microscópio ocorre pela pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente corado pelo método de Ziel-Nielsen. Ele é utilizado na investigação em suspeita de clínica ou radiológica de tuberculose, mas também pode ser usado para acompanhamento e controle de cura em casos pulmonares, como a gente fez no nosso relato de caso, em que a paciente foi fazendo BR seriados até negativar. Isso porque o BR é um teste quantitativo, em que vai avaliar a quantidade de bacilos por 100 campo. E normalmente são necessárias 2 amostras, uma durante o atendimento e outra no dia seguinte ao despertar. O TRMTB é o teste rápido molecular e ele possui algumas vantagens. Ele é um teste que funciona por meio da amplificação do DNA da bactéria e ele consegue detectar desde já se há ou não resistência associada à rifampicina, ajudando a guiar a terapêutica. O resultado é rápido e sai em 2 horas e não tem como usar ele para o acompanhamento, porque ele é um teste qualitativo, positivo ou não. E ele tem um nível de sensibilidade maior do que o BAR. Ele tem um limite de detecção bem baixo. O Expert consegue detectar 131 bacilos por ml e o Ultra Expert consegue detectar a partir de 16 bacilos por ml. O BAR em crianças tem uma sensibilidade menor que a de adultos e, dependendo da amostra coletada, do escarro, tem uma sensibilidade de até 50%. Enquanto, por exemplo, o TRMTB em crianças, o Expert tem de 62% e o Ultra Expert de 74%. Normalmente, quando a gente tem material, seja ele escarro induzido, lavado gástrico, lavado broncoalveolar ou qualquer outro material para tuberculose extrapulmonar, ele pode ser também e deve ser separado uma parte para a realização de cultura. A cultura é o método padrão ouro para a confirmação do diagnóstico e ele pode ser feito no meio líquido ou no meio sólido. E a cultura ela deve ser solicitada nas seguintes situações. Primeiro, se o TRMTB for positivo ou se o TRMTB for negativo e ainda assim o paciente manter sintomas, que é o caso da coluna da direita. Se ele for negativo e o paciente tiver sintomas, é aconselhado realizar a cultura, o teste de sensibilidade e continuar a investigação, que eu vou mostrar no próximo slide. E caso, agora falando da coluna da extrema esquerda, se o TRMTB vier positivo e houver detecção de resistência à rifampicina, deve ser realizado... Desculpa, gente, um minuto. Deve ser realizado outro TRMTB, a cultura e o teste de sensibilidade, e encaminhar o paciente para referência terciária. Isso porque ele não vai ser tratado na unidade básica de saúde, e sim nessa referência. E como que é feito o diagnóstico na criança menor de 10 anos que é falcibacilar, ou até naquele adolescente que veio com BAR e TRMTB negativo, mas é sintomático? Existe esse score, que é um sistema de pontuação, em que a partir do somatório a gente pode ter interpretação de acima de 40 pontos de diagnóstico muito provável, e aí é aconselhado iniciar o tratamento para tuberculose. De 30 a 35 é um diagnóstico possível indicativo de tuberculose, e aí deve-se o tratamento fica a critério médico, e menos de 25 pontos deve-se prosseguir com a investigação na criança para outros casos e abrir o leque para os diagnósticos diferenciais. Olhando a tabela e os critérios que tem nesse score, a gente vê o quadro clínico radiológico da criança, se houve ou não um contato com adulto com tuberculose nos últimos 2 anos, e a prova tuberculínica, o resultado da prova tuberculínica, ou também uma novidade que já foi implementada nessa tabela, se teve um IGRA reagente ou não reagente, e o estado nutricional da criança, se ela é desnutrida grave ou não. A nossa paciente do relato de caso, ela teve acesso ao BAR e o TRMTB que vieram positivos, mas caso ela tivesse em alguma região em que não houvesse essa disponibilidade, o diagnóstico dela ainda poderia ser feito e o tratamento também, porque ela conseguiria pontuar acima dos 40 pontos, conseguindo todos esses primeiros requisitos da primeira coluna, e o último, ela era eutrófica mesmo no momento da doença, então
pontuaria nesse último critério 0. E como que é o regime terapêutico para tuberculose? Nos maiores de 10 anos, é o sistema RIP, em que nos 2 primeiros meses é a fase intensiva do tratamento, com rifampicina, isoniazida, pirazamina e etambutol. Lembrando que a quantidade de doses varia de acordo com o peso. A nossa paciente começou com 3 comprimidos, porque ela tinha menos de 51 quilos, e à medida que ela foi ganhando peso, o esquema foi e deve ser reajustado. E os 4 meses de continuação, que é a fase de manutenção, é apenas com rifampicina e isoniazida. O regime terapêutico para tuberculose em menores de 10 anos é a mesma coisa, só que no caso é retirado da fase intensiva o etambutol, e sempre também com ajuste de dose guiados pelo peso do paciente. Não queríamos deixar de mencionar das fichas de notificação, que são muito importantes, porque elas são que geram as medidas de saúde pública. Então, existe uma ficha para ILTB e existe uma ficha de investigação da tuberculose. E, para finalizar, a gente deixou aqui um pouco do Fórum de Tuberculose que aconteceu lá na UF no dia 11 de abril, que a gente contou com a Liga, nossa Liga de Pediatria, a presença, e também com a presença de inúmeros professores que contribuíram muito com o nosso aprendizado. Essas foram as nossas fontes, e a gente não queria deixar de agradecer ao professor Clemax, à Soperge, ao Cátia Mazini Bueno, à Universidade Federal Fluminense e também à Liga de Pediatria da UF. E é isso. Parabéns, meninas. Uma apresentação muito boa, muito clara, muito didática. Realmente fizeram muito bonito. Fico bastante feliz com o desempenho. Parabéns à orientadora, doutora Cristiane. Eu vou passar a palavra para ela. Eu vi que eu acho que a professora Fátima está aqui também, né? E depois eu vou abrir, se ela quiser falar. E vou passar agora para a professora Cristiane e depois para o professor Clemax, tá bom? Boa noite. Eu queria agradecer muito ao Soperge, a professora Ana Flávia, a professora Elizabeth, por investirem e acreditarem nas ligas de pediatria, né? Que eu acho que é um incentivo à nossa especialidade. Queria parabenizar a Carolina e a Beatriz pela excelente apresentação. Parabéns, tá? E para mim é uma oportunidade muito gratificante estar nessa webinar com a professora Fátima, o professor Clemax, com quem eu tive a oportunidade de conviver desde a graduação, residência e pós-graduação. Muito obrigada, tá? Eu separei aqui algumas perguntas para o professor Clemax e também para a professora Fátima com relação a este caso, né? No último ano, nós tivemos 2 casos lá no Mazini Bueno de crianças que perderam a oportunidade de tratar ILTB e adoeceram. Uma é a paciente apresentada hoje, que fez TB pulmonar, e outra é um pacientezinho de 1 ano e meio que desenvolveu tuberculose osteoarticular. Ou seja, enquanto ele ia tratar por um tempo menor a ILTB, agora ele vai precisar ser submetido a um tratamento de 1 ano, fora ter passado por cirurgia, etc. e tal. Então, eu separei algumas perguntas para o professor Clemax e para a professora Fátima, né, para serem comentadas. Eu queria que eles, por favor, se pudessem comentar sobre o IGRA versus PPD, né, quais são as expectativas com relação à introdução do IGRA no país, né? E principalmente porque nós estamos num momento de falta de PPD. Comentar também sobre a cascata de tratamento preventivo da infecção por tuberculose, o quanto a gente tem perdas, o desafio do tratamento da tuberculose em adolescentes e o impacto da tuberculose nos adolescentes, visto que eles têm que ser tratados por um tempo prolongado, existe estigma, eles precisam, às vezes, sair do convívio social. A nossa paciente ficou afastada da escola 1 mês
até ter baciloscopia negativa, né? E também a nossa expectativa com o novo tratamento da ILTB com o 3-HP, que é a isoniazida mais rifampicina, que é um tratamento menor, né? Aí eu agradeço aos professores Clêmax e Fátima, se puderem fazer esses comentários. E muito obrigada, parabéns a Carolina e Beatriz. Obrigada, professora Cristiane, muito bom seus comentários. Eu estava aqui querendo fazer essas perguntas para o meu querido amigo e minha querida amiga, casal 20 que está aqui com a gente, coisa muito boa. Sim, uma honra. Honra total, total. E agora eu vou passar a palavra para o professor Clêmax e depois para a professora Fátima, tá bom? Ótimo, tá bom, muito obrigado. Então, eu quero mais uma vez agradecer a gentileza de vocês, da SOPERJ, pelo convite para essa atuação. Quero dar os parabéns às meninas, a Beatriz e a Carolina fizeram uma apresentação muito completa, né? Falaram muito bem, com desenvoltura, conseguiram prender a atenção da plateia. Isso é muito importante numa sessão assim que a gente sabe que é remota, né? Que a gente precisa ter algum gancho para puxar a audiência. Então, isso é muito importante. Dar os parabéns, igualmente, à professora Cristiane. A Tiane, como ela disse, é nossa amiga há bastante tempo, desde a época da graduação, e teve a oportunidade de desenvolver uns trabalhos importantes em tuberculose, que ela naturalmente não teve oportunidade de comentar agora. Igualmente, professora Elizabeth, professora Ana Flávia, pelo convite, né, pelo empenho com relação às ligas, de modo que esses prolegômenos todos são merecidos, né? Todos que aqui participaram até agora têm méritos assim grandes, né, nas atividades que fazem, e nessa sessão em particular eu acho que nós fomos brindados, né, com uma apresentação muito, muito completa. Eu vou responder as perguntas que a Tiane nos fez, que a professora Tiane nos fez, eu só queria comentar rapidamente uma coisa. O tratamento preventivo da tuberculose, ele é um tratamento que, vamos dizer assim, teoricamente, ele daria uma proteção por um tempo longo, né? Os estudos iniciais, já da década de 70, 60, por aí, mostravam que esse tratamento teria uma proteção até de 20 anos. É lógico que isso foi em outro contexto, nos Estados Unidos, né? Em que as pessoas não tinham exposição tão frequente quanto nós, e é lógico também que a pessoa vivendo num ambiente de alta exposição, ela pode perfeitamente contrair uma tuberculose, mesmo tendo feito um tratamento preventivo, porque pode ser um outro bacilo, né? Uma outra exposição, outro bacilo. E fez um tratamento assim, que foi sofrível, né? E 2 anos depois ela adoeceu. Então, o pano de fundo é isso, quer dizer, às vezes passa despercebido uma lesão no raio-x, esse é um outro entrave tremendo, né? Tem que interpretar raio-x, será que isso está normal mesmo? Será que não tem um gângliozinho ali, não sei o quê, papapá. Isso só vai se resolver talvez com a inteligência artificial, né? E o fato de que muitas vezes, não é o nosso caso no Brasil, o medicamento não tem uma potência normal. Isso eu estou comentando só porque tivemos a oportunidade de fazer um trabalho em Angola e que muitos adoeceram durante o curso do tratamento preventivo. E uma das questões era exatamente essa: a medicação não era confiável. Felizmente, graças a Deus, não é nosso caso. Bem, respondendo então as perguntas, a questão do IGRA e PPD, acho que a Beatriz e a Carolina expuseram bem prós e contras, né? A vantagem, por exemplo, da prova tuberculínica em crianças pequenas, né? E o fato de que a gente sabe que o IGRA precisa tirar sangue, precisa coletar um número razoável de tubos, eventualmente necessita ser repetido. Então, não é uma coisa assim também tão simples. De modo que agora, nesse momento que nós estamos vivendo a dificuldade de ter o PPD, né, consequentemente, sem poder fazer a prova tuberculínica, a estratégia que o Ministério da Saúde adotou é tratar sem PPD. Ou seja,
Se for uma criança menor de 5 anos, assintomática, com radiografia de tórax normal, contato de um adulto com tuberculose, essa criança pode iniciar o tratamento e não ficar dependente do IGRA, né? Quanto mais não seja pelo custo que é muito elevado em relação ao que a gente dispõe hoje em dia, né? Então, isso já foi empregado, esse tipo de estratégia já foi empregado alguns anos atrás, quando houve uma falta universal do PPD. O produtor da Dinamarca não produzia, parou de produzir o PPD, então vários países tiveram esse problema que a gente está avançando agora. O lado mais animador é que, numa reunião que nós tivemos recentemente, a Fátima e eu, vimos que há perspectivas de se ter um PPD brasileiro em 2024. Nós também já tivemos isso, né? De qualquer modo, é um PPD que será fabricado aqui no Brasil e, portanto, vai nos tirar dessa dependência com relação ao PPD estrangeiro. Outra pergunta que ela nos fez foi com relação à cascata do tratamento preventivo. Sim, isso é verdade. Ela chamou a atenção de um ponto muito interessante, que esse termo cascata vem sendo usado ultimamente para mostrar o número de crianças, por exemplo, que seriam que devem ser avaliadas, né? Aqueles contatos que devem ser pesquisados, devem ser avaliados, aqueles que efetivamente são avaliados, aqueles que avaliados têm indicação de tratamento e os que têm indicação de tratamento, em última análise, que completam o tratamento. Então, é óbvio que nessa cascata há perdas enormes, né? E se uma colega nossa, a doutora Ana Paula Franco, fez um estudo em Itaboraí mostrando que já se perdia logo nos primeiros degraus dessa cascata 50% da casuística. Então, a gente está tratando, ao final, terminava alguma coisa em torno de 20% dos que começaram. Logo, isso é um desafio, né? Então, essa cascata não só de tratamento preventivo, não de tudo na tuberculose, né? A investigação da tuberculose, a identificação dos casos que são bacilíferos ou não e que tem que ser tratados, e aqueles que conseguem completar o tratamento fazem com que o nosso tratamento hoje seja extremamente pobre, medíocre, né? A gente não consegue chegar a nem 75% de êxito no tratamento. Isso é muito, muito complicado. E os dois outros aspectos que a professora Tiane chamou a atenção são muito assim, pertinentes também, né? Uma questão dos adolescentes. A tuberculose dos adolescentes, nos últimos anos, passou a ser importante. O adolescente ficava naquele meio do caminho, se considerava como tuberculose na criança até 15 anos, e de 15 anos para frente era adulto. Mas não é bem assim. Então, se sabe que a própria Organização Mundial da Saúde, ela sugere que se faça uma desagregação por idade, né? Criança até 10 anos, adolescente de 10 a 18, e daí para frente adulto, e hoje em dia até se admite um adulto jovem até 24 anos, pelas especificidades que pode ter, pela dificuldade também de conduzir o caso. Dentro de algum tempo vai sair um artigo da professora Silvia Cheng a respeito da abordagem adolescente. Foi um estudo feito em vários países do mundo, com várias entrevistas, e que eu até me comprometo a mandar para vocês quando sair. E a última pergunta que ela colocou foi o uso desse esquema encurtado, uma vez por semana, de isoniazida com rifampicina por 3 meses, que foi assim, bem sedutor do ponto de vista de melhorar a adesão, e eu acho que ainda não se tem uma experiência segura com isso no Brasil. Tem saído alguma coisa publicada, nós sabemos nessa mesma reunião que eu fiz referência a vocês, que havia relatos na África do Sul de muitos efeitos adversos, efeitos digestivos, que obrigavam até a mudar o tratamento. Então, acho que isso ainda é um ponto a ser avaliado, tá? Eu não tenho conhecimento, pelo menos, de que haja uma casuística ainda que nos autorize a usar assim com tanta segurança. Mas é uma proposta boa, porque reduziria muito o tempo de tratamento, né? Então, Tiane, não sei se respondi. Se você quiser
fazer alguma réplica aí, fica à vontade, tá? E a Fátima também. Com certeza respondeu, professor Clêmax. Muito obrigada. Se a Fátima quiser fazer algum comentário e mais alguém na plateia, obrigada. Muito obrigada, professor Clêmax. Nada, é um prazer. Queria convidar. Posso falar então? Pode sim. Ai, meninas, eu quero, minhas queridas amigas, primeiro agradecer vocês, esse carinho. Eu acho que eu que estou aqui, né, no maior honra, como eu fiquei no grupo para ajudar o Clêmax, acabei aqui ganhando toda essa oportunidade. Nós Então, assim, aqui. que isso. Eu achei muito interessante, as meninas apresentaram muito bem. Eu acho que fizeram vamos dizer assim, né? Passearam pela prevenção, pelo tratamento, então deram uma noção importante. Cristiane, obviamente, como orientadora, vocês todas, Ana Flávia, Elizabeth, né, tem todo o seu mérito. Então, eu acho que a gente está conseguindo ver, né, no nosso país hoje uma preocupação de volta para essa doença que é a tuberculose, e isso está dando para a gente acalmando o nosso coração, né? Tivemos oportunidade, o Clêmax foi convidado para estar em Brasília numa reunião importante, nós fomos e vimos como que voltou, né, no nosso país essa preocupação com as doenças como tuberculose, por exemplo. Então, uma das coisas bacanas que eu acho que as meninas, vocês sabem, as alunas que apresentaram, né, a importância que a gente hoje está tendo os comprimidos dispersíveis, que para nós pediatras fez uma diferença grande no tratamento, porque facilita a adesão, né? Também reforçar o que vocês já falaram sobre o tratamento de curta duração, né? Tratamentos que podem ser feitos tanto para infecção latente, para prevenção, quanto para a própria tuberculose, doença que a gente espera que, né, uma perspectiva aí nos próximos anos. Então, acho que foi bem completa a apresentação. Agradeço muito aí a oportunidade, tá? Nós é que agradecemos, é um prazer ter você aqui com a gente também. Obrigada, Elizabeth, muito obrigada. Eu queria fazer umas perguntinhas. Não sei se tem alguma pergunta no chat, não vi. Peraí, deixa eu ver se temos. Por enquanto, não, só elogios às apresentações, inclusive as apresentações das alunas. É sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, né, com essas baixas coberturas de vacinas. Isso está muito preocupante, né? E o que vocês têm para falar para a gente sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente está tendo em relação a esta campanha anti-vacinas, que eu acho que é uma coisa que eu chamo muita atenção dos alunos, né? Que a gente está vivendo um tempo muito muito áspero, né? Em relação, assim, voltando, tudo que a gente, parece que a gente está regredindo, chegando novamente à revolta das vacinas, né? No começo do século XX, e as situações graçando e pipocando, e o que a gente, pediatra, o que a gente que está se formando agora, precisa saber sobre isso, e também sobre a grande dificuldade que eu acho, que é a questão da adesão, né? A adesão, quer dizer, a Fátima falou, o Clêmax também falou sobre esses tratamentos curtos, que são assim, uma intenção promissora, né? Mas o que mais vocês diriam para o pessoal que está formando agora para atuar nesta adesão, né? Junto à família, porque a gente sabe o quanto é difícil, até para a gente mesmo tomar remédio, tomar 10 dias de antibiótico é complicado, né? Imagina quando tem que fazer um tratamento longo assim. Que dicas vocês dariam para a gente nesse sentido? Bom, isso realmente é um problema universal, infelizmente, né? Essa que a gente importou aqui no Brasil vem da Europa, vem para os Estados Unidos, em que esse negacionismo nos contaminou de uma forma assim nefasta durante a Covid, né? E isso, a bem da verdade, já vinha, no caso da BCG, desde 2016. Então, já havia uma queda da cobertura vacinal, às vezes dificuldade de acesso das famílias, essas
A BCG, por exemplo, é uma vacina que, teoricamente, ela poderia ser dada na maternidade, né? Sim. Em outros lugares é dada na maternidade, mas em outras vezes não é bem assim. E o lado mais assim favorável dessa história toda é que de 2022 para cá a gente já percebe um certo aumento dos dados epidemiológicos, mostrando que há uma cobertura um pouco melhor, pelo menos da vacina BCG, né? As outras vacinas, ainda eu não percebo que é mais ou menos o mesmo fenômeno, mas eu não tenho condições assim, de falar sobre isso. Acho que é uma questão de convencimento, né? Porque se o pediatra estiver convencido, muito bem. Se não tiver, também não adianta, né? Porque, infelizmente, a gente vê que tem muitos pediatras que desacreditam de vacinas e tal, e aí, né? Nossa missão na graduação seria essa, né? E só para completar um negócio que a Fátima comentou, já há esquemas internacionais, proposta de 4 meses de tratamento para tuberculose pulmonar e de 6 meses para meningite. Então é interessante que a gente possa, daqui em breve, contar com essa possibilidade, né? Fátima, você quer falar sobre vacinas? Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, não tem muito o que acrescentar, não. É a gente ter essa responsabilidade, saber que a voz da gente tem peso, né? O que a gente fala, as pessoas ouvem. Então, eu acho que é uma questão de responsabilidade, que principalmente o pediatra, mas eu acho que todo médico, né, tem que ter, né, que ele tem uma voz de comando, ele tem uma voz de liderança, pensar bem direitinho o que fala, para não fazer mal às pessoas, como a gente está vendo acontecer. Então, eu acho que nós não podemos continuar assim. É importante incentivar a vacinação, lembrar que a BCG é uma vacina segura. Claro que pode ter algum efeito adverso que, na maioria das vezes, não está ligado a problemas da pessoa, está ligado à técnica de aplicação, né? Um posto bem treinado, a pessoas bem treinadas, os efeitos adversos são menos frequentes. Claro que a criança pode ter uma imunodeficiência e fazer uma reação, mas isso não é regra, isso é exceção, isso é um caso bem menos frequente, então nossa obrigação é sempre incentivar a imunização. Eu acho que não podemos mais, né, ver isso que está acontecendo. Eu estou no meu limite, sabe? Quando eu ouço alguém falar isso, eu não aguento mais ouvir isso. A gente não pode fazer isso com as pessoas. O que a gente fala tem peso. Tem que vacinar a criança com todas as vacinas. Senão, daqui a pouco, até poliomielite já está voltando aí, né? Deus me livre. Já pensou? Deus me livre, nem fale. Então, e só reforçar, Elizabeth, que a BCG é uma vacina que ela não vai diminuir a incidência, os casos, o número de casos de tuberculose, mas é muito importante para diminuir a gravidade dos casos. Tá? Então, não é a meningite por TB, que a gente não quer ver aí de novo, com as suas sequelas importantes, né? Da mesma forma, miliar, formas mais graves disseminadas. Então, sem dúvida nenhuma, sua lembrança foi assim perfeita, em termos de reforçar. Ok, muito obrigada. Como é que a gente trabalha essas questões de adesão com a família, com paciências? Tem alguma dica assim para dar para os alunos? Existe, a Organização Mundial da Saúde recomendou há algum tempo atrás, e o Brasil também adotou em alguns lugares, o chamado tratamento supervisionado, né? É uma estratégia chamada DOT, né? Que é o tratamento supervisionado, observado, e que foi implantado em alguns locais, em outros com muita dificuldade. Em outros não, né? Era isso que eu queria que você falasse um pouco para a gente. Exatamente. Aqui no Rio, por exemplo, a gente que conhece no município do Rio de Janeiro, e as suas dificuldades, isso foi extremamente complexo por conta da violência, né? Então, os agentes de saúde até hoje enfrentam grandes barreiras que o tráfego impede a chegada das pessoas, impede a saída das comunidades. Então, isso foi uma limitação muito grande. Mas há experiências que, sem tratamento diretamente observado, são exitosas. Quer dizer, se a equipe de saúde estiver
bem afinada com os pacientes, né? Tiver uma certa flexibilidade, o que é difícil na prática, não é fácil não, mas é que aquele horário de 8 às 4, se ele chegar às 4h30, não vai fazer mais nada, então já perdeu, né? No sábado e domingo, se ele não pode, por alguma razão, chegar lá, está fechado. Então, essas questões operacionais são muito difíceis de serem suplantadas no momento, se não houver uma ação muito efetiva, mas, em linhas gerais, se a adesão do paciente, do caso do adulto, né, que, por sua vez, já vai se tratar da criança, na unidade de saúde for boa, os resultados são semelhantes ao tratamento diretamente observado, né? Isso é indicado no momento para aquelas formas de tuberculose resistentes, chamadas de resistentes, né? Que aí é necessário que haja uma adesão direta. Do contrário, há a possibilidade de ter sucesso das duas formas. Perfeito, ótimo. Eu acho que assim, a gente tem a inteligência artificial que funciona a nosso favor, né? Mas ela também pode funcionar contra, esse é o meu medo, sabe? Porque isso afasta né, o entendimento da necessidade absoluta da boa anamnese, do bom exame físico e desse vínculo médico-paciente, né, equipe-paciente, que eu acho que tem que estar na cabeça das pessoas, né? Eu acho que a gente usa a tecnologia a nosso favor, mas a gente tem que saber que não pode deixar isso de lado, né? E então, assim, eu sempre falo isso porque é uma preocupação que eu tenho, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? O que quer falar, Fátima? Fátima? Não, eu concordo plenamente. A única coisa que eu vejo, assim, do ponto de vista da tuberculose, que pode trazer algum benefício, é realmente manter o que a gente já tem, né? Ter um profissional de saúde, médico, ou até enfermeiro, né? Em alguns lugares, porque se for um enfermeiro treinado, ele tem aptidão para diagnosticar alguns casos. Mas o grande nó da questão, a ver, é a radiografia, né? No nosso país, a gente, felizmente, tem radiografia. Em outros países não tem e a atuação é diferente. Mas no nosso país, a gente tendo, é difícil a interpretação radiológica, né? Nós sabemos que interpretar raio-x de criança não é fácil. Não é Acha que tem coisa, tem outra. Então, seria como um complemento, né? Personalizado da criança para o profissional de saúde e podendo complementar com a inteligência artificial na interpretação das radiografias, que é muito difícil mesmo, né? A concordância, às vezes, entre dois pediatras é de 30%. Você não consegue mais do que isso. Então, é muito complexo, né? E sem contar que, assim, as pessoas às vezes usam tomografia mais do que devem, né? E a tomografia é altamente prejudicial a um tecido infantil, né? Que vai aumentar os riscos de câncer e tudo mais. Então, a gente não pode sair usando, né? E, então, assim, eu só gosto de chamar a atenção disso, porque na era da tecnologia, as pessoas às vezes acham que a gente pode sair fazendo, e não é assim, né? Essa grande tecnologia é a humana, né? Essa técnica-arte, como diz o pessoal da saúde coletiva, né? Então, assim... Perfeito. Eu queria agradecer imensamente, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, alguém quer falar, quer perguntar, deixa eu ver se temos mais aqui, a Cristiane agradeceu aqui, não temos nenhuma pergunta, a gente está com o tempo um pouco limitado, mas ainda podemos falar aqui, alguém mais quer falar? Ana Flávia, a Cristiane mesmo. Os alunos, as alunas. Mais algum comentário? Tem outros alunos. Eu estou levantando. Vamos ver. Quem... Pode falar. Sou eu, Cristiane. Não, eu só queria agradecer mesmo a professora Elizabeth, professora Ana Flávia, parabenizar a Carol e a Beatriz, agradecer a presença de todos, agradecer ao Diego
pelo suporte, cuidado de sempre, tá? Isso. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para vocês. Obrigada, eu que agradeço. Professor Clêmax, professora Fátima, um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Eu adorei também. Muitas outras, né? Dá vontade de conversar aqui até, né? Exatamente. É tão bom, né? Exatamente. Tanta coisa boa, positiva, tanto exemplo bom para as nossas queridas alunas, né? Não que daqui a pouco estão aí cuidando das nossas crianças, cuidando da gente. Isso aí. É muito bom ver o pessoal com toda essa postura bacana, estudando. Isso deixa a gente muito feliz, né? Então, vocês arrasaram, meninas. E muito bom mesmo. E parabéns. E vamos fazer outras. Daqui a pouco a gente está convidando vocês de novo, tá bom? Obrigada a vocês pelas oportunidades. Foi muito bom. Foi ótimo. Muito obrigada. Aprendi demais também. Ótimo, obrigado. Tchau, boa noite. Não te encontro Boa mais. noite, doutor. Estou encerrando aqui a gravação. Obrigada de Obrigado. suporte maravilhoso de sempre.